andam os trabalhos no campo? Vamos ver aqui para onde o nosso mapa vai levar a gente hoje? Olha só, para onde vai o nosso foco no campo? Qual região do país, hein? A gente vai parar aqui na região sudeste. Sabe quem está lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo? O Murilo Serioli, gerente regional da Pioneer para o interior de São Paulo e também para a região nordeste. Fala, Murilo! Boa noite! Muito bom ter você aqui, porque você foi um dos grandes, idealizadores também aqui do nosso projeto, do nosso programa do Agro em Foco, sempre nos bastidores e cheio de informação aí para passar. Então é muito bom a gente estar junto aqui hoje, você trazendo aí o repórter a campo para a gente, a realidade aí das lavouras da região. Como é que está o andamento, hein? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que assiste aí o Agro em Foco. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, falar um pouquinho da região onde eu estou atuando hoje, que é Nordeste brasileiro e também aqui no interior de São Paulo. A gente está começando a época de plantios de milho no Nordeste, Até a Amanda estava falando agora na previsão do tempo, os produtores estão esperando regularizar essas chuvas. Então, o Nordeste, para quem acha às vezes que é só turismo ou às vezes que é aquela seca de solo rachando, O Nordeste tem uma agricultura muito forte, a gente cita aí hortifruti, o HF, as pastagens, criação de gado, e o milho vem entrando cada vez mais. Então, para se ter uma ideia, essa época agora que a gente vai começar a próxima safra de milho, lavouras de milho aí, historicamente, hoje no Nordeste, a gente está colhendo em torno de 160, 170 sacos por hectare, o que são produtividades muito boas e chama muita atenção para quem não conhece o Nordeste brasileiro como o agronegócio brasileiro, Então, a gente vai começar essa safra agora, alguns produtores já iniciaram os seus plantios e alguns ainda esperando regularizar essas chuvas, então, para a gente ter a próxima safra de milho aí do Nordeste, principalmente região de Ceará, Sergipe, Alagoas, interior da Bahia, aí mais para o litoral, onde começam os plantios agora. Exatamente, Inclusive, outra região ali que se destaca bem, oeste da Bahia, a gente tem Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem milho primeira safra aí, milho verão a ponto de colheita, milho segunda safra, uma excelente expectativa, ou seja, é uma região muito pujante, Você falou muito bem, de ter, claro, essa característica, essa identidade do turismo, mas o pessoal precisa ainda conhecer mais, desbravar mais para ver a identidade com o agro que o Nordeste também nos oferece. E esse ritmo também de comercialização, como que ele anda pela sua avaliação, hein, Murilo? Bom, aqui, tocando um pouquinho no assunto de São Paulo, Renata, aqui no interior de São Paulo a gente está encerrando agora as colheitas de soja, do último mês. A gente teve um pouquinho mais de chuvas que se estenderam e acabou atrasando um pouquinho a colheita da soja. Então, a gente teve uma boa safra de soja aqui, porém que mudou um pouquinho a dinâmica da nossa safrinha, Então, apertou um pouquinho a nossa janela de milho safrinha e o pessoal andou migrando bastante para sorgo também. Então, a soja, como no restante do Brasil, aí teve boas colheitas, com exceção do Rio Grande do Sul, que está sofrendo de novo com estiagem, Mas então nossos patamares de produtividade de soja estão bem altos e agora estamos conduzindo assim as lavouras de segunda safra, Muitos produtores, como eu comentei, acabaram migrando do milho safrinha para o sorgo e o sorgo vem crescendo muito dentro do estado de São Paulo, assim como outras regiões, Tivemos uma matéria hoje de sorgo aí do Paraná também, então se torna uma cultura muito importante aí, como o estresse hídrico é uma coisa que pode afetar muito o milho safrinho, o sorgo com essa necessidade menor de água, de água na lavoura, acaba sendo uma boa alternativa para os produtores também que querem conduzir essa segunda safra pós-soja. Exatamente. Muito bom você falar desse avanço do sorgo. A gente vem mostrando aqui no nosso Agro em Foco todo esse potencial e principalmente em relação à resistência, quanto à questão da deficiência hídrica e o quanto isso coloca em grande potencial o nosso sorgo, esse cultivo que tem uma grande expansão e uma grande aposta também. Agora, só voltando um pouquinho ali na região Nordeste, a gente sabe também da qualidade dos solos arenosos, de que forma que isso potencializa ainda mais o cultivo do milho no Nordeste, hein, Murilo?
Como eu citei, né, Renato, o Nordeste ele chama muita atenção com as produtividades que a gente está conseguindo alcançar por lá. 160, 170 sacos por hectare, às vezes algumas fazendas até mais que isso, né? Se a gente pensar nas condições de solo mais arenosas, que normalmente não se dá tão, não são tão propícias para esse tipo de produtividade, né? A gente costuma olhar para outros pontos no Brasil com solos mais argilosos, mais férteis, então, mostra muito a nossa capacidade de adaptação de híbridos, né, para essas regiões e suportar também um clima mais difícil, né, mais rústico também, conseguindo entregar essas produtividades. E claro que o manejo do produtor também, que avançou muito, né? Então, cuidado com essas lavouras, adubação, os tratos culturais, isso tudo ajuda muito para entregar esse tipo de produtividade numa altitude aí praticamente que é nível do mar no Nordeste, né? Regiões aí, cidades com 100, 200 metros de altitude, que normalmente a gente não conseguia ver antigamente produtividades de milho tão altas assim, né? Então, o Nordeste brasileiro é um caso de sucesso realmente aí, com solos diferentes, com altitude mais baixa, e a gente conseguir chegar em patamares de produtividade elevados assim é muito bom de se ver e mostra o potencial do Brasil como um todo, né? Com certeza, muito bom você trazer esse cenário aí atual, principalmente focado no Nordeste do país. Para a gente fechar aqui, Murilo, quais as orientações que a gente pode dar aos produtores de todas essas regiões citadas, né, do Nordeste, também do Sudeste, para a melhoria ali dos seus cultivos de soja, milho e sorgo? Bom, Renata, a gente está enfrentando um cenário hoje de queda das commodities, né, de preço das commodities. Então, preocupa muito o produtor rural essa situação. O que, assim, poderia dizer, né, para os produtores é realmente cuidar aquilo que está nas nossas mãos, né, que é o trato cultural, agora fazer um plantio bem feito, que nem no Nordeste, esperar as chuvas realmente se regularizarem para ter uma umidade boa no solo, para que essa semente que vai cair no solo ali germine bem, tenha um bom estande de lavoura, né, de plantas. Então, controlar a ansiedade, né, do plantio, agora esperar realmente as chuvas se regularizarem. E aí, trato cultural, né, cuidar bem dessa lavoura que está na nossa mão, para a gente conseguir ter os maiores tetos de produtividade possível, né, nesse cenário de commodity caindo, de a gente não sabe até quando vai a chuva, se pode cortar um pouquinho antes, se pode afetar a safrinha nossa aqui de São Paulo também. Então, essa condução de lavoura bem feita, ter um planejamento muito bom da sua área, com certeza isso vai ajudar bastante. Obrigada, Murilo. Uma ótima noite para você. Excelentes aí orientações, entrevista aqui no nosso Foco no Campo, direto ali do interior de São Paulo. Muito bom falar com você, viu? Um excelente trabalho e a gente segue em contato. Uma excelente sexta-feira e feriadão aí para vocês. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau.